mais uma página nesse diário. Eu tô um pouquinho sumido sem gravar nenhum vídeo aqui, mas é que eu falei que o próximo vídeo seria Network Human, e esse não é um vídeo tão fácil para eu produzir. Afinal, eu vou estar falando de um conteúdo ao qual eu ainda estou me desenvolvendo nele. Eu ainda estou aprimorando. Eu já entendo a base dele, os termos técnicos, mas ele é muito mais profundo. Eu também não quero fazer algo totalmente detalhadinho e prontinho para que você entenda. Já falei, isso aqui são páginas de um diário, do dia a dia, da vida e do progresso de um jovem que está tentando sobreviver na roda do Sansara. E tudo é para ser vago, é para parecer um cara burro, louco e lunático falando. Porque realmente é. E bom, é um vídeo complicado, complexo. É algo que nem mesmo o observador, que sou eu, que enxerga esse ponto de vista da situação, consegue compreender direito os termos. Não foi falado por mim, já foi dito por outras pessoas e enxergado essa rede. Network Human, não foi chamado assim por ele. Posso citar alguns exemplos aqui. Que tal? Vamos ver. Quem mais se aproxima da minha visão do que eu enxergo que há na mente humana? Carl Jung. Isso, Carl Jung. O inconsciente coletivo humano. Isso. Uma grande rede de mentes conectadas, transmitindo informação a todo instante. Um grande servidor. A nuvem humana. Só que utilizando as nossas mentes. E o subconsciente, o principal. Uma grande troca de informações. Vou dar só uma prévia do vídeo aqui para que já fique o terreno preparado. Isso existe, não é loucura. Não, Jung não era um lunático de algumas décadas atrás que acabou ficando doido e escreveu isso. Não. Ele estava muito consciente quando escreveu isso. Tem que estar muito consciente para ver essas coisas que eu vejo e que muitos outros viram no passado. É necessário olhar para dentro de si para entender os segredos do cosmos. E foi isso que Jung fez. Ele entrou dentro do reino da própria mente, do consciente, do subconsciente. E por aí vai, explorando persona, psique, ânima e toda a bagatela das múltiplas facetas humanas. Afinal, somos seres hiperdimensionais e operamos em múltiplas camadas da realidade. Após ouvir tudo isso, se você não entende, não compreende esses termos ou acha eles ridículos e desnecessários, por favor, desinscreva-se desse canal e nunca mais assista nenhum vídeo meu, pois os conteúdos serão apenas baseados nisso. Eu vivo nesse mundo, esse mundo é o que dá certo e tem funcionado para mim, e assim continuarei nele, porque é a realidade. Não interessa se você a enxerga ou não, ela continua existindo. A sua opinião não importa. Bom, enfim, se você não enxerga é porque você está focado em outra camada da realidade. Isso não anula a existência dela. Você só não está olhando para ela diretamente. Você tem que pegar a sua visão e olhar para lá. Se você só olha para cá, somente isso vai existir para você. Se você olhar para lá, você vê todo o resto todo. Enfim, você tem que descobrir por si mesmo. Não vou ficar te ensinando o caminho. Isso só atrapalha. Mas Quasar, que base você tem para dizer que o Network Human existe? Bom, abelhas. Se você for dar uma pesquisadinha aí, você vai ver que a abelhinha, ela sai da colmeia. E a colmeia, ela é um cérebro vivo, tá? Cada indivíduo ali, parece que a singularidade, parece que o termo indivíduo nem sequer existe. Parece que todas elas são uma grande rede, uma grande mente.
Era pro ser humano ser assim, mas infelizmente, né, a porcaria do ego. Voltando. A abelhinha sai da colmeia, vai lá na flor. Achei uma flor, um néctar. Vou lá informar minhas parceiras. Quando ela volta, ela faz uma certa dança, mostrando a distância, aonde tá localizado certinho. Se comunica lá da forma delas. Foram feitos experimentos em que observaram que antes da dança se completar, pesquisa aí certinho aí, dá uma observada nisso. Não se baseie só, né? Don't trust, verify. Não se baseie só no que eu falo. Antes da dança se completar, antes sequer da abelha falar onde que estava a flor, todas as outras já sabiam. É como se, no momento exato em que ela encontrou o alvo, todas as outras também tivessem encontrado. Entende? Houve uma distância, não há comunicação entre as duas. Uma localizou, todas as outras localizaram. Entende? Vamos ver outros exemplos que acontecem aqui. Tem as borboletas que migram, voam grandes distâncias. Esse eu não estudei a fundo. Outro exemplo que eu posso dar que eu estudei a fundo, pesquise você, mas use você mesmo. Você vai ver em todo lugar. Só não enxerga quem não quer. Que nem eu falei, se você tá olhando para esse lado, você só vai ver esse lado. Se olhar pro outro, você vê o outro. É um conteúdo muito complexo, tem que escrever um roteiro. Mas enfim, só dando uma prévia aqui, é isso. Existe uma rede entre os humanos de compartilhamento de informação, da qual você está conectado, você pertence a ela, quer você goste ou não, quer você acredite nela ou não, ela existe. Tá, maneiro? Isso é que nem Bhaskara, o que vai mudar na minha vida com azar? Você usa isso pra sobrevivência? Claro que uso. Eu cheguei onde eu cheguei até hoje, sobrevivi a tantas coisas ruins graças a isso. A saída é para dentro. Muitos buscam uma saída, uma resposta para a vida, para o mundo, para explicar coisas complexas como vida, morte. Termos absurdos também, que mexem com as pessoas e geram crises existenciais nela, como Deus, né? Essa figura que tanto assombra a mente humana e é tão misteriosa. Todas essas coisas eu lhe garanto que você vai encontrar respostas para ela se você parar de procurar elas fora e começar a procurar elas dentro de si. A saída é para dentro. Aquilo que você precisa já está dentro de você. Estude não só em si a teoria da relatividade, mas estude a mistura da teoria da relatividade com a teoria de tudo e a das cordas, que os cientistas tanto querem fazer, né? Encaixar a teoria das cordas com a relatividade, porque a relatividade não explica a gravidade, mas a teoria das cordas explica. Cordas unidimensionais vibrando em hiperdimensões que podem fechar um círculo em si mesmo e atrair outras, assim explicando a gravidade. Estude isso. Você verá que tudo é um. Você vai perceber que tudo no mundo, tudo no universo está conectado. Tudo troca informações um com o outro. Sim, eu aqui no Brasil estou trocando informações energéticas constantemente, a todo momento, 24/7, sem parar, com algum japonês xing-ling lá no Japão. Só um exemplo, mas isso funciona com o mundo todo. Não é só entre humanos. A network human, sim, mas o observador, a consciência, ele não se limita só ao corpo. E ele não se limita só ao personagem em que ele habita, o manequim em si. O observador da consciência, ela está em toda parte. É isso que mantém e sustenta a realidade. Você já se perguntou do que isso aqui é feito? Não é só feito de átomos, moléculas. É feito de algo a mais. Se você for descendo os níveis, você vai ver que nenhum lugar vai falar sobre isso. Vai chegar uma hora que você vai falar, cara, tem algo que a gente não consegue ver. Olha, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho aqui para descer os níveis, para você ver do que eu tô falando. Bom, temos aqui um material visível, físico. Vamos diminuindo. Temos moléculas, vamos diminuindo. Temos alguns átomos do que? Ferro, níquel, sei lá do que isso daí é feito. Vamos diminuindo. Átomo agora, chegamos no modelo subatômico. Temos
Elétrons, nêutrons, prótons. Vamos diminuindo. Chegamos no que? Modelo padrão? Bóson de Higgs. Vamos, menos. Quarks. Gluons. Vamos, menos. Chegamos nas cordas unidimensionais. Dá pra ir menos, Quasar? Dá pra ir sim. As cordas, elas não são a menor coisa do mundo. Elas são um modelo 100 vezes maior de uma coisa chamada constante de Planck. Constante de Planck é a menor unidade possível. A menor medida possível. Eu diria que a constante de Planck provavelmente seja a singularidade de um buraco negro. É bem possível. Posso estar equivocado nessa parte. Chegamos na Calabi-Yau. Vou tentar colocar esse nomezinho aí na tela. Pesquise e estude sobre isso. Formas de Calabi-Yau. Isso é muito interessante. Você quer sempre ir além. Então, Quasar, o que tem depois da Calabi-Yau? Ah, meu amigo. É aí que as pessoas piram e chamam de Deus. Chame de o nada. Chame de o tudo. Chame como Jesus Cristo nomeou nas cartas de Cristo. A consciência universal divina. Ou algo do tipo. Chame, com alguns termos que eu já utilizei há 2, 3 anos atrás, o inominável. O incognoscível, o inconcebível, aquele que não existe, aquele que é. Bom, chame do que quiser. Não tem forma, não tem personalidade, simplesmente está além de qualquer coisa que você possa imaginar. Seu cérebro não funciona quando chega nessa parte. Vai soar algo parecido como a matéria escura, a energia escura que existe no espaço. Você pode pensar em termos como eu já pensei no passado. É o próprio tapete da realidade. É o próprio tecido do espaço-tempo. Tá acompanhando até aqui? É o próprio tecido do espaço-tempo. Não, meu amigo. É o tecido do tecido aonde o tecido do espaço-tempo está localizado. É a regra da regra. É incrível. É o molde que gera os moldes. Entende? A Calabi-Yau é o que possibilita a existência de todas essas coisas. É o que possibilita a corda, né, a teoria das cordas, vibrar em 11 dimensões diferentes, gerando os átomos. Entende? Os quarks, todo um modelo padrão. É algo incrível. Essa é a consciência, o observador. Aquele que só observa, não atua, não faz nada. Ele só está lá presente. É a própria presença em si. Consciente. Quando eu falo consciente, é aquele momento da sua vida em que você não faz nada. Sabe? Quando você fica parado, olhando para um ponto, você não pensa nada, tudo passa diante dos seus olhos assim, ó. E você não reage, só fica as pessoas... Oi, você tá ouvindo? Uhul. E você não tá nem aí, você tá fora da casinha? Multiplica isso por 100. Isso é a consciência. Ele é um observador que só te olha e não te julga. Ele tá em toda parte. Ele não pertence a você. Você não é consciente, né? Você não tem uma consciência. Você possui uma parcela dela. O consciente é o todo. O consciente é o que os cristãos buscam, é chamar de Deus. Eles acham que aquilo é Deus. Tá bom, Quasar, você deu uma volta da porra. Eu não tô boiando, não tô entendendo nada. Problema seu, meu parceiro, se você não consegue acompanhar a realidade. Você acha que entender 11 dimensões é fácil? Tô falando sobre camadas da realidade do qual nós... nem mesmo quando a gente tiver construído esferas de Dyson vamos entender e compreender sobre isso. O fato é que isso existe. Vou dar alguns exemplos aqui. Sabe o símbolo do Yin Yang? Não, vou dar alguns exemplos aqui, não de que isso existe. Vou dar alguns exemplos de que é possível você acessar coisas do futuro, mesmo você estando aqui no passado. Sabe a fórmula do Yin Yang? Já viu? É um pontinho aqui, um aqui, coisados. Joga aí no Google, entrelaçamento quântico de fótons.
Compare as duas imagens. Eu não preciso falar mais nada. Fatos. Não é pseudociência, é fatos aqui na tua cara. Você olhar para dentro de si, você acessa conhecimentos dos quais nenhum ganhador de prêmio Nobel jamais vai conseguir, porque ele olha para fora enquanto você olha para dentro. O macro está conectado com o micro está conectado com o macro, está tudo entrelaçado um sobre o outro, todas as dimensões estão sobrepostas e esmagadas em camadas que se retroalimentam de dentro para fora. Vai tomar no seu cu. Como você acha que os chineses conseguiram desenhar aquele símbolo dizendo que aquilo é a dualidade, é o yin yang, é o equilíbrio perfeito? E depois de milhares de anos, os cientistas conseguem enxergar um entrelaçamento quântico e ver que é a mesma forma idêntica do equilíbrio da troca de informações. Olha, se isso daqui não te convenceu, você não vai se convencer de nada da realidade, nunca vai entender o que é tudo isso aqui, a roda do samsara e tudo mais. O fato é que isso existe. E essa consciência, quando você olha para ela, é interessante porque você é uma parcela dela, você é uma centelha dela, você não é ela por completo. Um cara disse isso uma vez: você não é a gota no oceano, você é o oceano inteiro dentro de uma única gota. Ou seja, quando uma parcela do observador olha para o próprio observador e os dois se olham, os dois se entrelaçam, acabou ali da moeda. E olha que isso aqui nem é o vídeo completo, tá? É só uma prévia. Eu nem escrevi o roteiro ainda. Eu só